mais um bastidor sobre esse assunto, esta polêmica que também apareceu demais no caso Marielle Franco, e são dois casos muito diferentes, apesar dos dois terem ocorrido no Rio de Janeiro, federalização. O Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino disse publicamente que isso vai ser avaliado, etc., mas pelo que eu apurei, descarta federalizar as investigações dos assassinatos dos médicos do Rio de Janeiro, pelo menos neste momento. Fontes que estão envolvidas no assunto me disseram que já está intensa a colaboração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Hoje de manhã, o secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, se reuniu com a equipe da PF lá no Rio de Janeiro e colocou toda a superintendência para colaborar com informações de inteligência, que esse é o trabalho da PF. Amanhã, Capelli vai se encontrar com o governador Cláudio Castro. A reunião está marcada para 12h30. Familiares da deputada Sâmia Bonfim, como a gente contou para vocês, é irmã de uma das vítimas, o médico Diego Bonfim, vem pedindo a federalização. Mas a avaliação hoje no Ministério da Justiça é que a colaboração entre as duas polícias e as menores chances de ser um crime político vão tornando a medida desnecessária, por conta disso que eu estou contando para vocês. A principal hipótese dos investigadores hoje, nada está descartado, é muito cedo ainda, é que os criminosos tenham confundido um dos médicos com um miliciano e que, por isso, a execução tenha ocorrido por engano. Vamos voltar nesse tema, então? Vou voltar com os nossos analistas, vou voltar com a Jussara. Jussara, como é que está esse debate específico da federalização aí em Brasília? Raquel, eu fui conversar com alguns parlamentares do PSOL, aliados da deputada Sâmia Bonfim, e eles vão nesse sentido também. Olha, a Polícia Federal já está acompanhando o caso. Por enquanto, não há como a gente pedir a federalização. Eles também justificam, eles estão bem alinhados nesse sentido com o ministro da Justiça e outros esses bastidores que você nos trouxe, que é, vamos esperar acompanhar o desenrolar dessa primeira fase da investigação para verificar se houve alguma motivação política ou não. Descartada essa hipótese, de fato, a polícia indica que houve um engano, que esse grupo de médicos foi morto porque estavam no lugar errado e foram confundidos. A partir disso, até mesmo os parlamentares aqui dizem, olha, não há necessidade de federalização. Então, nesse sentido, até agora, acho que já foi tomado as atitudes que foram necessárias. A Polícia Federal está colaborando, o governo de São Paulo já está ajudando e tem esse compromisso de que tem uma resposta rápida, porque aí sim vão decidir se entrarão com um pedido formal de federalização ou não. Por enquanto, é um compasso de espera e confiar de que essa linha de investigação traga alguma novidade aí nas próximas horas. Clarissa, quando a gente olha as características do crime, né, está muito claro que foi uma execução. Os investigadores são sempre muito cautelosos, eles ainda não cravam isso, mas quando os criminosos entram, atiram, saem sem levar nada, isso já está muito evidente, né? Você tem ali vários elementos que chamam para um crime muito bárbaro, mas quando você fala em federalizar, e eu acho que esse deve ser o receio hoje dentro do Ministério da Justiça, você meio que coloca em choque a credibilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro e cria um conflito quase que federativo, né? Como se a Polícia Federal não tivesse confiando no trabalho da Polícia Civil do Rio ou do governador. Olha, Raquel, eu acho que federalizar tem que ser algo a ser decidido se de fato houver características concretas de que esse crime tem motivação política e, mais do que isso, teria que ter um vínculo com os parlamentares que têm parentesco com um dos médicos, porque, caso contrário, primeiro a gente corre o risco de transmitir a mensagem de que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça estão tentando ali entrar numa seara que é da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro de vários, né? Entre muitas outras questões, o tipo de crime que está sendo investigado. Se a gente está falando em algo relacionado às milícias no Rio de Janeiro,
Janeiro, não faz sentido você fazer uma federalização nesse momento, nesse estágio de investigação, se a gente está falando de um caso pontual. Se for um erro, um crime que aconteceu por engano, então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a Polícia Federal estariam tomando para si um problema que não tem sentido de estar na seara federal. Vamos pegar um exemplo. A gente tem crimes como o caso Marielle Franco, onde se discutiu amplamente a federalização com um alcance nacional enorme desse crime e ainda assim houve a prevalência da ideia de que a colaboração entre as forças de investigação pode sim ser frutífera, mas sem que haja ali uma apropriação dessa investigação por parte das forças federais. Federalizar a investigação, ainda mais falar nesse assunto nesse estágio, seria extremamente prematuro. Eu acho, assim, as pessoas com as quais eu conversei hoje, elas avançam muito na direção de que Flávio Dino, se tomar uma decisão nesse rumo de fato, acaba dando um tiro no pé. Porque pode ser que ele queira transmitir a ideia de que está dando a devida atenção à área de segurança pública, como a gente estava falando aqui mais cedo, mas pode sim criar um conflito institucional entre as forças policiais e também com as forças do Rio de Janeiro, com autoridades do Rio de Janeiro, governo do Rio de Janeiro e assim por diante. Aí você transforma em um conflito político um crime que ainda não tem sequer a característica de ter motivação política. Pedro, é um momento delicado, de muita dor para os familiares, mas enfim, a gente faz análise política. Flávio Dino vive um momento difícil, que está sendo muito questionado, inclusive por setores dentro do PT, por conta da disputa no STF. O quanto que esse momento delicado dele pode influenciar nas decisões e como é que é a relação entre o governo federal e o governador Cláudio Castro, porque isso também pode acabar influenciando nessas decisões. Raquel, a relação do governador Cláudio Castro com o governo federal ela está sendo muito boa, tem fluído bem, inclusive o secretário executivo, o braço direito do Flávio Dino foi para o Rio de Janeiro, vai ficar lá hoje e amanhã vai dar uma entrevista coletiva, está acompanhando de perto os trabalhos. O Flávio Dino deu uma coletiva hoje na Bahia, uma entrevista coletiva, e disse que não descarta a ideia de federalização. Para isso acontecer, a PGR teria que acionar o Tribunal de Justiça para fazer esse pedido de federalização. E um dos motivos que leva uma investigação a ser federalizada é sim o desinteresse da polícia local. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso da Marielle. No caso da Marielle, a polícia do Rio de Janeiro ficou com a investigação praticamente parada ou andando em círculos até que a Polícia Federal entrou e assumiu a linha de frente da investigação e o caso começou a andar. Ainda não é esse o caso no Rio de Janeiro, mas se houver uma federalização, ela vai ter que ser negociada junto ao governador Cláudio Castro. O governador Tarcísio de Freitas, hoje de manhã, além de prestar solidariedade às vítimas, aos parentes das vítimas, conversou com o governador Cláudio Castro e enviou uma equipe de 10 agentes da Polícia Civil para o Rio de Janeiro, porque as vítimas são do estado de São Paulo. Então, há já a construção de uma força-tarefa e todo mundo ali está falando a mesma língua. Não há nenhum tipo de disputa, de holofotes, nem nada disso. Também não há nenhuma resistência, por enquanto, do governador Cláudio Castro com a possibilidade de federalizar essa investigação. O que há hoje é um esforço concentrado. Polícia Federal, Polícia Civil, todo mundo trabalhando junto dentro dessa investigação.